Muito bem, vamos aos destaques do esporte agora com a Caliandra Alves Dias. Boa tarde, Caliandra. Boa tarde, Leandro. Boa tarde, pessoal. Dia bom para o Canarinho, venceu ontem na estreia. Olha, uma rodada que deixa aí o Canarinho no G4, estreia do técnico Fabiano Dykes, que aí teve um primeiro tempo um pouquinho complicado, acabou aí sofrendo com a forte marcação imposta pelo Igrejinha, mas no segundo tempo os 2 gols foram marcados, o primeiro com o João Vitor, meio-campista que entrou em campo e mudou completamente o ritmo da partida, e o segundo gol foi do artilheiro Jackson. Muito bem, a gente vê os gols e já continua comentando mais desse jogo para você a partir de agora. Te liga! O Ipiranga voltou a vencer na divisão de acesso. Dessa vez o time de Erechim fez 2-0 no Igrejinha, no Colosso da Lagoa. Em um jogo bastante equilibrado, os gols saíram apenas no segundo tempo. Primeiro, aos 11 minutos, com João Vitor, que havia acabado de entrar na partida e acertou um chute da entrada da área, abrindo o placar para o Canarinho. E o gol! Do Ipiranga, João Vitor! Quando a partida já se encaminhava para o final, aos 45 minutos do segundo tempo, Marcinho, que também havia entrado há poucos minutos, fez uma boa jogada pela esquerda, tocou para Jackson, que fez o segundo do Ipiranga, fechando o marcador em 2-0. Ipiranga, uma jogada trabalhada no meio da área ali, eu disse é só cruzar e chutar e é gol. O Ipiranga amplia 2-0, Caliandra. O próximo jogo do Ipiranga será no domingo, às 4 da tarde, diante do Passo Fundo, no Colosso da Lagoa. Muito bem, tá aí então, Caliandra. Bom, duas substituições muitas solicitadas pelo torcedor e que deram certo. Pedi pro Fabiano se ele vai continuar com o time. Ele disse que mais ou menos é isso aí já que encaminhou. Será que vai acertar o Ipiranga agora? Olha, eu acho que em relação a ontem, acertou em algumas partes. Outras partes eu acho que deixou a desejar foi em relação ao Ronaldo Gramadense. Ele que é meio campista, ontem vestiu a camisa 10, não teve uma boa atuação em relação ao jogo, participou de poucas jogadas, diferente do que foi o Flávio Paulino no jogo da semana passada, onde o Ipiranga goleou o São Borja por 5-0. Ontem o Ronaldo não apareceu muito. Eu acho que nos próximos jogos dava para o Fabiano apostar um pouquinho mais e explorar também o Flávio Paulino. Ontem tivemos o retorno do Joãozinho na sua posição original, que era atacante. Ele que em relação ao Círio Quadros vinha jogando como lateral, jogou muito bem, fez a função muito bem, mas ontem também ele teve aí a partida um pouquinho apagada, brilhou no segundo tempo, logo após a entrada do João Vitor, que deu mais mobilidade ali no setor do meio campo. Muito bem, vamos ver como é que fica a tabela da divisão de acesso agora, porque o Ipiranga está numa colocação que até então ele não havia entrado, apesar de nós termos aí 12 rodadas, já 11 rodadas, não havia entrado. Está na 4ª posição, Caliandra. 4ª posição, graças aos resultados combinados de ontem, porque teve a derrota do Passo Fundo e hoje aí entra em campo o Tupi, né? O Tupi aqui que, se caso vencer, vai ultrapassar o Ipiranga. Em relação à próxima rodada, nós teremos o clássico regional entre Ipiranga e Passo Fundo que perdeu ontem e também caiu o técnico do Ipiranga, do Passo Fundo, logo após a partida aí foi anunciado a demissão do técnico. Passo Fundo aí que vai ter poucos dias, né, 2 ou 3 dias aí para anunciar um novo técnico ou talvez vir com um técnico interino para a partida. Passo Fundo que começou muito bem essa competição, chegou a ter 100% de aproveitamento, mas agora acabou caindo, enquanto isso o União Frederiquense sobe. Hoje à tarde, a partir das 4 da tarde, Tupi e São Borja, um empate tá bom pro Ipiranga aqui, né, nessa partida. Um empate tá bom. Vamos torcer. Mas se o São Borja vencer, tá melhor ainda. Tá melhor ainda, mas vai ser um pouquinho complicado em relação ao São Borja vencer em relação ao Tupi. O Tupi que vem muito bem esse ano. O Tupi que é um aí dos nomes, vamos assim por dizer, revelações da competição, porque não era de se esperar que o Tupi, um time, tivesse aí um tão bom desempenho como foi, como tá ocorrendo na divisão de acesso, né? O Tupi que já assumiu ali a 4ª posição e que agora caiu novamente. Vamos ver aqui outros resultados que nós tivemos ontem, Caliandra. Nós tivemos aí
como é que foram os outros gols da divisão de acesso? A vitória do Esportivo por 3-1 diante do Passo Fundo. O Glória venceu o União Frederiquense, resultado bom também para o Ipiranga por 2-0. Teve aí a vitória do Ipiranga por 2-0 também. Rodadas aqui, né, de 2-0 fora esse jogo daqui. Em relação ao Tupi e São Borja jogam hoje, é bom o Ipiranga também ficar atento em relação ao saldo de gols, porque o saldo de gols das duas equipes é 1. Então, caso seja um empate em 2-2, o Tupi já vai aqui em relação ao saldo de gols, porque em relação aqui aos empates vai estar tudo igual, né? No caso, se empatasse, ia estar 2 e 4 aqui os mesmos números. Tem que ser um empate sem gols. Isso. Muito bem. Bom, vamos dar uma olhadinha também lá em cima no grupo A da divisão de acesso, que a gente também tem que ficar de olho, porque nós tivemos aí o clássico dos ex-técnicos do Ipiranga, Bagé e Guarani de Venâncio. O Bagé do Márcio Nunes e o Guarani de Venâncios do Leucir da Lastra. Foi 0-0. Foi 0-0, né? E aí o Guarani, que antes estava na liderança nessa rodada, acabou caindo aí para terceiro lugar. E teve aqui a Lajeadense também, que acabou vencendo o Inter de Santa Maria. E olha, o Inter de Santa Maria, que na semana passada dispensou um ex-jogador do Ipiranga, que era o Jajá. O atacante aí foi dispensado, por quê? Porque ele não correspondeu às expectativas. Ele foi contratado para fazer gols, não fez gols e acabou sendo dispensado. Outros resultados dessa rodada aí? Bom, tivemos o São Paulo, que venceu o São Gabriel por 2-1. Aqui o empate entre Cruzeiro e Farroupilha. E aqui também a vitória do Lajeadense, né, por 2-1. E o empate entre Bagé e Guarani, 0-0. Muito bem. Bom, agora vamos falar da divisão principal, porque ontem encerrou aí a primeira fase da divisão principal do Campeonato Gaúcho. E nós já temos os confrontos aí para a próxima fase. Como é que fica, Caliandra? Já temos, as datas ainda não estão definidas pela Federação Gaúcha de Futebol, mas ao que tudo indica vai iniciar ainda neste fim de semana. O Grêmio, que vai enfrentar o Juventude, e o Juventude que começa a classificação, obviamente todos os times aí vão desembolsar, né, vão ganhar aí, na verdade vão ganhar, né, não desembolsar, vão ganhar 100 mil reais, porque já garantiram vaga aqui nas quartas de finais. Então o Grêmio, que ontem venceu, vai enfrentar o Juventude lá no Jacone. O Inter vai ir até Novo Hamburgo, enfrentar o time da cidade no Estádio do Vale. E aqui em relação ao Aimoré, uma surpresa, porque ano passado o Aimoré estava na divisão de acesso, acabou chegando à final e garantiu vaga na divisão principal e vai enfrentar o Caxias no Cristo Rei. E o São José, que vai que vai receber o São Luís. Lá no Passo da Areia. Muito bem. Bom, vamos falar do Internacional. Como é que foi o time do Inter ontem? Bom, a dupla Grenal venceu ontem, né, por 2-0. Marcão, tem como a gente abrir aqui os resultados? Vamos subir aqui um pouquinho? Só a gente voltar aqui. Aqui, ó. Isso aqui não. Isso. Já vai aparecer ali daqui a pouquinho. Vai dar uma atualizadinha aí. Muito bem. Enquanto isso, vai atualizando aqui, a gente vai falar do Grêmio, porque a gente vai ver os gols do Grêmio, que venceu ontem por 2-0 o time do Pelotas. A narração e as imagens são da Grêmio TV. E equipes realmente muito abaixo. A bola dominada pela equipe do Pelotas. Perdeu, hein? Perdeu essa bola. Tassiano, passou de viagem. Saiu o goleiro, atirou, golaço! Tassiano para o Grêmio! Belo gol do Grêmio, a saída errada do Pelotas. Tassiano, que não tem nada com isso, aproveitou muito bem, desarmou para a grande área, chega por ali o zagueiro Cleiton, perdeu, e agora no contra-golpe, é um caminhão de gremista contra 2 jogadores do Pelotas, são 5 contra 2, abertura feita para o Tony Anderson, dentro da grande área, bateu no poste, chegou! Para o Grêmio, para sacramentar a vitória. Grêmio 2, 0 para o Pelotas. Olha, um contragolpe de cartilha, uma aula de contragolpe, de como se aproveita. Eram 5 jogadores do Grêmio. Muito bem, tá aí então, Caliandra. Como é que tá a situação, então? Olha, vamos aqui para os resultados da rodada. O Grêmio, que venceu o Pelotas por 2-0. O Inter, que venceu o Novo Hamburgo também por 2-0. Aqui o Juventude, que voltou a vencer dentro de casa por 1-0, venceu a Avenida. O Veranópolis, que já está rebaixado, ficou aqui em um empate em 3-3 como o Brasil. O Aimoré, que venceu o São Luís por 2-1. E o São José e Caxias, que também ficaram no empate por 2-2.
Caíram, então, para o divisão de acesso ano que vem, o Avenidinha, lá, né? E o Veranópolis. Muito bem, tá aí, então, como é que foi a fase classificatória. E ontem nós tivemos o Grêmio, encerrou essa partida com um time totalmente reserva. Até o técnico era reserva, Caliandra. Porque assim, o Renato, né, como ele falou aí na última entrevista do Grenal, ele tá doente, então ele preferiu não ir até a Pelotas, né? Ficou em Porto Alegre e agora a equipe deve retornar à capital para ir fazer a preparação para os jogos que vão acontecer nesse fim de semana. Foi bastante contestado em relação a essa não ida do Renato para Pelotas, assim como também a utilização de alguns jogadores que, para muitos torcedores, né, não deveriam estar em campo, deveriam utilizar outros, mas o Renato aí é um técnico que, vamos assim por dizer, agora ele tem o curso da CBF, né, então ele deve saber o que está fazendo, porque se não souber vai ficar um pouquinho complicado. Bom, mas o auxiliar técnico do Renato, que comandou a equipe de ontem, falou depois do jogo e já destacou como é que está a expectativa para enfrentar o Juventude, como a Caliandra falou, já no próximo fim de semana que deve acontecer esse jogo. Vamos acompanhar como é que foi essa entrevista. A campanha muito boa, nós temos um aproveitamento excelente, fizemos 29 gols nessa fase, tomamos um gol, quer dizer, realmente é uma campanha excelente. Agora, de nada vale isso se nós não continuarmos a vencer. Temos agora jogos mata-mata e temos que agora descansar hoje. O pessoal que está lá em Porto Alegre já está treinando a todo vapor, agora descansar e pensar no jogo de sábado ou domingo, não sabemos ainda, com o Juventude. Muito bem. Olha, a gente vai destacar também aqui, ó, as equipes de Pelotas. Aí, Pelotas tinha 2 equipes na divisão principal e nem lá nem cá. Não caíram e também não vão para frente. O Pelotas e o Brasil ficaram ali, né? Ficaram, né, na parte ali intermediária. Olha, eu acho que foi as duas equipes de Pelotas. Foi um bom resultado aí para o município, né? Vamos por assim dizer. Mas eu acho que assim, o Pelotas e o Brasil, quem é ali da década de 90, 80, sabem a força que esses 2 clubes tinham aqui no Rio Grande do Sul. Tanto que, se o pessoal aí não deve saber, mas o primeiro campeão do Gauchão foi o Brasil de Pelotas. Então, assim, é uma equipe já de tradição, que muitas vezes passou por um momento conturbado. Eu acho que o Brasil de Pelotas se renasceu também em relação a uma tragédia de um acidente de ônibus que teve alguns anos atrás. Então, aí para o município aí é uma grande vitória das equipes. Mas, infelizmente, aí quando se trata de gauchão, a gente não vê muito brilho das equipes por causa da dupla Grenal. Então, eu acho aí que o gauchão fica um pouco prejudicado para as equipes do interior que não conseguem mostrar o seu futebol por causa de Grêmio e Inter. Muito bem, vamos voltar lá para o Jornal Digital, Marcão, porque é o seguinte, tem mais destaque, tem imagem do futsal. O Atlântico vai fazer mais um treino? Isso, mais um jogo treino, por quê? Porque agora o Galo não tem mais o que jogar, né? Porque a LNF começa só no próximo mês e a estreia vai ser contra a Intel, então é o primeiro jogo do Quequé diante do seu ex-clube. Então, assim, o Atlântico aí segue na preparação, vai ter aqui um jogo treino nessa sexta-feira, às 18 horas, no Caldeirão do Galo, contra o São Lourenço. É uma equipe que está aí finalizando a sua preparação para a divisão especial do futsal catarinense. Vamos ver aí se o Galo consegue vencer. Muito bem, tem informação de velocidade. Tem, porque pilotos aqui da região participaram de mais uma competição no último fim de semana e, olha, teve medalha aqui para os pilotos de Erechim, de Barão de Cotegipe. Então, todas as informações você pode conferir no nosso jornal impresso e também no site do Jornal Bom Dia. São esses os destaques do esporte hoje, Caliandra? São esses, nós voltamos amanhã. Obrigado.